Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou, para por elas provar a Israel, a saber, a todos quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Tão somente os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. E ficaram para, por eles, Israel ser provado, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos perizeus, e dos heveus, e dos jebuseus. E tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e ao bosque. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador aos filhos de Israel, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou a si os filhos de Amon e os amalequitas. E foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a saber, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E enviaram os filhos de Israel pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si um punhal de 2 fios, de um côvado de comprimento, e cingiu-o debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou o presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eglon era homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trazia o presente. Porém ele tornou desde os ídolos que estão em Gilgal e disse: Rei, uma palavra secreta tenho contigo. E disse ele: Calai-te. Então todos os que estavam com ele saíram dele. E Eude veio a ele, e estava ele sentado numa sala fresca que tinha para si só. E disse Eude: Tenho uma palavra de Deus para contigo. E ele se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, e tomou o punhal da sua coxa direita, e o enfiou no seu ventre. E entrou também o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou o punhal do seu ventre. E Eude saiu pela sala. E saindo Eude ao pórtico, fechou as portas da sala fresca sobre ele e as trancou. E quando ele saiu, vieram os seus servos e olharam. E eis que as portas da sala fresca estavam trancadas e disseram: Por certo está aliviando o ventre na sua sala fresca. E esperaram até se envergonharem. Mas não abrindo ele as portas da sala fresca, tomaram a chave e abriram. E eis que seu senhor estava caído em terra, morto. E Eude escapou enquanto eles se detinham, e passou pelos ídolos e escapou a Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina na montanha de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele da montanha, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui após mim, porque o Senhor tem dado na vossa mão os vossos inimigos, os Moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão contra os Moabitas, e não deixaram passar nenhum homem. E feriram, naquele tempo, dos Moabitas, uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Assim os Moabitas foram subjugados naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois,
e também ele libertou a Israel,